Bom, Prisco, uma boa tarde para você. Tudo bem, Diane? Olha só essa notícia. O governador Raimundo Colombo se manifestou após ser citado junto com o ex-secretário Antônio Gavazzoni em um áudio entre delatores da JBS. A conversa foi entre o empresário Joesley Batista e o lobista Ricardo Saldi e foi divulgada nesta terça-feira. O nome de Raimundo Colombo é citado e a gravação dá a entender que foi entregue dinheiro ao ex-secretário da Fazenda, Antônio Gavazzoni. Prisco, diante desse fato, o governador se manifestou e o secretário também, né? Antes de mais nada, Diane, matéria requentada. Isso já saiu lá atrás. Está sendo recolocado em função de uma nova gravação. O governador reitera, assim como o secretário, que o que ocorreu foi transferência pela via oficial, Diretório Nacional do PSD, doação empresarial para a campanha. E rejeita qualquer assunto relacionado a Caixa 2 e propina. Até porque a alegação é de que essa propina, esse Caixa 2, ocorreriam em função da privatização da Casan para a JBS. Aliás, situação já especulada em relação ao Odebrecht. E não houve privatização da Casan, ela continua sob controle do Estado. Essa é a primeira situação. O segundo aspecto, é evidente que o governador tem conhecimento, tem ciência, de que isso provoca desgaste político. O simples fato da divulgação o desgasta politicamente, é claro. Mas não há nenhuma prova cabal. Tem algum extrato mostrando a transferência dos recursos ou alguma foto com dinheiro sendo entregue ao governador, ao secretário da Fazenda? Tem alguma coisa concreta? Não. É a palavra de dois falastrões que estão muito acostumados a conversas sórdidas, repugnantes. São duas figuras que estão longe de ser empresários, estão muito mais para açougueiros. Açougueiros. Sim, porque eles falaram na gravação que iam moer o Supremo Tribunal Federal. Um linguajar chulo, baixo. São cínicos, desclassificados, desqualificados. E aí eu já estou entrando para o panorama nacional. É um absurdo num país como o nosso termos duas figuras como essas falando o que falaram do Ministério Público Federal e do Supremo Tribunal Federal. Os dois têm que estar presos e a delação anulada. Se eventualmente as provas vão ser desconsideradas, isso é até secundário. Agora, essas duas figuras desprezíveis têm que estar em cana, presos. Essa que é a grande verdade. Mas muito bem, temos mais telões aqui. Eu não falei do telão. Secretário da Fazenda, ex-secretário da Fazenda, Antônio Gavazzoni, e o governador Raimundo Colombo. Agora já estamos indo, vamos para a próxima tela, para Rodrigo Janot e Joesley Batista. Rodrigo Janot que sai melancolicamente no próximo dia 17 e 18 da Procuradoria-Geral da República. Melancolicamente. Porque a delação que ele aprovou, e falamos ontem aqui junto com o Prates, foi uma delação muito generosa que ele está tendo que voltar atrás, porque percebeu que os delatores só divulgaram algumas das situações e não todas. Ou seja, Rodrigo Janot, nessa reta final aí, está tendo uma despedida realmente deprimente. Vamos para a próxima. Prisco, agora eu quero te perguntar antes... sim, vamos primeiro aqui. Quero te perguntar sobre a reforma política. Nós temos novidade nesse cenário? Mas antes da reforma política, nós temos aqui aquelas outras fotos em relação ao PT, a Lula da Silva. Eu ia chamar deixar depois, mas tudo bem, podemos vamos à sequência dos telões, quais que são aqui? Temos aqui primeiro a reforma política, depois a denúncia do Rodrigo Janot. Então vamos à reforma política. Muito bem. Fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais e criação das federações. Isso foi aprovado de madrugada, Yudiane, nesse início de madrugada. Era aquilo que nós falávamos aqui, é o básico do consenso, que era isso aí. Agora, criação das federações, o que é isso? Só para ficar claro. Coligação, os partidos se coligam, se aliam na campanha, acabou a campanha, acabou a coligação. Já nas federações, não. Os partidos são agrupados e precisam ficar ao longo de todo o mandato de 4 anos alinhados, juntos. Isso numa tentativa de enxugar um pouco
o quadro partidário, que também é contribuído com o fim das eleições proporcionais. Próxima tela, 2018, 1,5% dos votos à Câmara dos Deputados em 9 estados. Cláusula de barreira. O partido só vai existir, só vai ter fundo partidário, recursos e também tempo de televisão e rádio se alcançar ou sozinho ou em federação 1,5% dos votos em 9 estados. Já em 2030, para ainda mais, de maneira gradual, enxugar o quadro partidário, pula para 3% também em 9 estados. Próxima tela. O que falta agora? Votação dos destaques na Câmara dos Deputados, que só teve na Câmara a votação do primeiro turno. Tem que ter depois o segundo turno, depois dos destaques. E uma vez aprovado, em segundo turno o projeto, vai para o Senado para 2 votações. Ok? Eu acho que daí nós encerramos em reforma política, não só a última informação, que para novas regras valerem em 2018, a aprovação disso tudo tem que ser até o dia 7 de outubro, exatamente um ano antes do pleito eleitoral. Agora sim, último assunto aqui para encerrar a política, a denúncia de Rodrigo Janot. A denúncia de Rodrigo Janot. Eu questionei muito aqui ao longo do tempo, por que o Rodrigo Janot não investe contra o PT, contra Lula da Silva e a camarilha petista? Pelo visto, nessa reta final, com todo esse desgaste que ele está acumulando, ele está tentando, de alguma maneira, fazer alguns movimentos para neutralizar esse desgaste e sair minimamente bem da Procuradoria-Geral da República, o que é pouco provável. Vamos à tela. Lula da Silva, Dilma Rousseff, 2 ex-presidentes da República, Antônio Palocci e Guido Mantega, os últimos 2 ministros da Fazenda das administrações petistas durante 14 anos. Próxima tela. Edinho Silva, que foi ministro da Comunicação, Paulo Bernardo, que foi ministro do Planejamento, marido de Gleice Hoffmann, que é senadora e hoje presidente nacional do PT, e João Vacari Neto, tesoureiro do PT Trabalhadores. Esses 8 estão sendo acusados. A denúncia foi apresentada por Rodrigo Janot ao Supremo Tribunal Federal, sendo que Lula é o chefe, é o líder da organização criminosa que desviou, pasmem, desviou 1 bilhão e 500 milhões de reais. Recursos para quem? Para o PT? Para eles próprios? Isso representa 30 vezes os 51 milhões que foram flagrados no imóvel que teria ligação com o PMDBista Gedel Vieira Lima. Prisco, com todas essas notícias... Por isso tudo aí, notícias... é para morrer, é para mergulhar e é para prestar atenção no que o Léo Coelho vai falar agora, porque o editorial dele eu subscrevo. Como não ficar indignado, né, Léo? Uma boa tarde para você. Bom dia para você que está na mesa, boa tarde para você que já almoçou. Você de casa, que nos assiste todos os dias através das lentes do SBT em Santa Catarina ou via Facebook em qualquer lugar do mundo, já se perguntou como seria o dia de hoje se fôssemos um país sério? Sim, um país onde os comandantes fossem corretos, honestos e nele vivessem pessoas educadas, de princípios, que não tivessem em seu DNA apenas futebol, feriado e carnaval. Depois de uma terça-feira repleta de notícias bombásticas, onde vimos o nosso dinheiro roubado, sendo contado ao vivo em 7 máquinas automáticas para somar incríveis 51 milhões de reais, o mínimo que devíamos ter é indignação. Mas não. No fundo, já nos acostumamos a ver políticos roubando, ministros citados em delação, empresários pagando mensalão. Mesmo com tanta aberração, ninguém vai às ruas não. Hoje, quarta-feira, as conversas na cidade provavelmente serão sobre o feriadão. A seleção. A gente gosta mesmo é de culpar os outros, mas no fundo, se pensarmos um pouco, a culpa acaba caindo aqui, no nosso colo. Nem lembramos de quem votamos na última eleição, não pensamos no coletivo. Aliás, não há coletivo nessa nação. Para falar a verdade, o único coletivo de fato no Brasil é a corrupção. Essa é de todos. Vivemos e convivemos no sistema salve-se quem puder, rouba quem pode mais. E eu, que tenho o hábito de trazer aqui no jornal informações mais leves, hoje, depois de absorver tantas notícias ruins, me sinto como no carnaval, com um gosto amargo na boca, digno de uma legítima quarta-feira de cinzas. Boa tarde. Muito bem. É o que todos nós queremos dizer. Muito obrigada, Léo.
Saiu. Até amanhã. Estava aqui, ó. Perfeito. Esse é o brasileiro mesmo. Esse é o nosso Parabéns. Obrigada, É o Priscila. desabafo que É. todo brasileiro deve manifestar.